Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula de C Sharp da nossa lista de treinamentos. Muito bem, agora a gente vai falar de um exercício bem interessante, né? Porque ele tem uma dificuldade, tem uma particularidade, e eu vou mostrar aqui uma maneira de executá-lo, também bem interessante, tá? Aqui é o exercício P1015, onde ele fala da distância entre dois pontos, ok? Então aqui, essa funcionalidade ou esse recurso, né, de calcular a distância entre dois pontos, ele é muito útil em várias situações, ok? Então, por exemplo, eu quero calcular a rota de um ônibus, de um táxi, de um carro, de um Uber, né? Entre um ponto A e o ponto B. Quantos metros ou quantos quilômetros eu tenho entre a distância entre esses dois pontos? Ou calcular o tamanho de uma rua, o tamanho de uma residência, enfim, calcular qualquer coisa, né? Então, dentro do plano cartesiano, tem dois pontos. Eu quero saber, dentro dessas coordenadas, qual o tamanho daquele segmento, qual a distância entre esses dois pontos, tá bom? Então, é bastante comum esse exemplo e muito útil, mais do que vocês imaginam, né? Mas aqui ele vai focar, ele não vai ficar fazendo muita floreios ou ficar fazendo muitos exemplos, ele vai falar matematicamente o que ele quer. Então ele diz assim o exercício, vamos lá. Leia os quatro valores correspondentes aos eixos x e y de dois pontos qualquer no plano, ok? Então lembrando, plano cartesiano. Ele chama P1, que é o ponto 1, corresponde a x1 e y1, ok? E o ponto 2, que é o P2, corresponde às coordenadas de x2 e y2. E calcule a distância entre eles, mostrando quatro casas decimais após a vírgula. Lembrando, a fórmula para calcular essa distância se dá por isso, ó, distância igual a raiz quadrada de x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 também ao quadrado, tá bom? Então cuidado nessa fórmula aqui. E ele fala o seguinte também, ó, na entrada, os arquivos de entrada contêm duas linhas de dados. A primeira linha contém dois valores de ponto flutuante, né? Então a gente vai usar aqui do tipo float, tá? E ele fala, ó, a primeira coordenada é x1 e y1. A segunda linha contém os outros dois valores, x2 e y2. Então a primeira coisa que muita gente acaba errando aqui, gente, é o seguinte. Ele fala que o primeiro ponto corresponde a x1 e y1, ok? Só que na fórmula a gente usa x2 menos x1 e muita gente acaba confundindo, colocando a ordem das variáveis do valor que está dentro da fórmula. Isso está errado. Eu tenho que ler primeiro x1 e depois y1. Depois eu leio x2 e y2, ou seja, o primeiro ponto e o segundo ponto. Tá bom? Então, tomar primeiro esse cuidado. Segunda coisa, observa que entre o primeiro valor e o segundo eu tenho um espaço em branco, né? Em algumas linguagens isso é muito fácil de resolver. Em C++ é muito simples de resolver. Em C também é muito simples, você só dá um espaço ali, você lê duas variáveis ou dá dois scanfs, tudo bem, funciona. Agora em C Sharp, a gente tem algumas particularidades e eu vou mostrar para vocês um método de ler isso que vai ajudar e complementar a vocês usarem esse tipo de recurso para outros problemas que inclusive no futuro a gente vai usar, tá bom? Então uma ideia de vetor aqui também é bastante simples, tá? Mas extremamente útil, inclusive para o nosso futuro, tá bom? Então vamos lá, vamos ao exemplo. Primeira coisa, eu vou criar quem? As variáveis, tá bom? Então eu tenho aqui do tipo double, ó, double. Aí eu tenho x1, x2, y1, y2. Muito bem. Aí eu tenho o resultado, né? Ou a distância, né? Vou chamar de resultado. Resultado. Muito bem. Só que ao mesmo tempo, observe, na hora que eu estiver lendo esses valores, eu vou colocar aqui, ó, linha. Eu vou usar de maneira proposital, tá, gente? Eu podia usar o read para ler cada bloco aqui. Na hora que ele fosse digitar o primeiro valor, ele digita, dá o enter, dá o enter, dá enter. E daria 4 enters, né? Porque são 4 valores para executar a leitura, tá certo? Mas eu não vou fazer isso, tá? Eu vou ler a linha inteira de propósito, porque como a gente está usando o readline para tudo, então se eu tiver que ler a linha inteira, eu vou ter um espaço no meio e é um problema, né? Para converter esse texto num padrão do tipo double, tá? Como é que eu vou fazer isso? Vamos lá. Então, primeira coisa que eu vou montar é o seguinte: vou chamar aqui uma string, né? Que na verdade é uma cadeia de. String é uma cadeia de caracteres, tá? É uma palavra, né? Eu vou chamar de linha 1, que vai ficar de maneira bem didática, e linha 2, tá legal? Linha 1, linha 2, só isso. E aí eu vou falar o seguinte para ele, ó, na linha 1,
eu vou ler tudo que o usuário vai digitar. Ó, console.writeLine, ok? Observe que agora eu não precisei fazer conversão, né? Por quê? O linha 1, ele já é do tipo string, e tudo que o usuário digita também é do tipo string, tá? Opa, eu coloquei writeLine, readline, né? Console.readline. Aí, ó. Prontinho. Muito bem. Aí eu faço a mesma coisa para a linha 2, tá? Ctrl C, Ctrl V, linha 2. Muito bem. Só que, de novo, né, se a gente analisar o exemplo, na hora da digitação, ele vai digitar aqui, ó, o primeiro valor, 1.0, espaço 7.0. Então, esse espaço é o que vai me destruir aqui, se eu fizesse uma pura conversão, né? Então, o que a gente vai fazer? Ó, olha só. Eu vou pegar aqui os valores da primeira linha, vou até escrever aqui, tá? Ó, primeira linha. É um pouquinho trabalhoso, mas super simples. Ó, vamos lá. Então, primeiro eu vou criar um vetor. Ó. Vou chamar aqui um vetor, né? E esse vetor eu tenho que dar um tipo para ele. Então eu falo assim, ó, eu quero ele do tipo string, ó, string. E para falar que ele é um vetor, eu abro e fecho o nosso colchetes aqui, tá bom? Então vetor, ok. E ele vai receber o valor de linha 1, tá bom? Eu recebo tudo que tem linha 1. Só que eu apenas receber não faz sentido, né? Eu quero receber o valor lá de 1.0 e depois o 7.0. Vejam que eu tenho alguém que separa os valores, né? Alguém que delimita o primeiro valor e do segundo, certo? Se eu olhar aqui no meu exemplo, quem que delimita aqui o primeiro e o segundo valor? É o espaço em branco, ok? Em linguagem de programação, a gente chama esse separador de split, né? Vou fazer um split disso aqui. Então eu ponho ponto e split. Olha lá. Vou splitar ele. Então eu vou dizer quem é o meu separador entre esses valores, sendo o primeiro digitado vai para a primeira posição do vetor e o segundo vai para a segunda posição do vetor. Quem que é esse meu delimitador? Acabei de falar, é o espaço em branco. Então digito espaço em branco. Bem simples aqui, né? Como é caractere, eu vou colocar só aspas simples, tá bom, gente? Ó, aspas simples. Muito bem. Ok, então se eu fosse um delimitador, se fosse, por exemplo, vírgula, ponto e vírgula, se fosse um tracinho ou qualquer outro caractere, eu colocaria aqui. Como é um espaço em branco, então na hora que ele achar um espaço em branco, ele sabe que ali eu já acompanho o segundo dado, né? Então eu já acabei de fazer isso, e agora eu vou dizer assim, a variável x1, né? Ó, eu tenho aqui ó, x1, que é o primeiro valor, né, que está escrito lá, eu vou receber de quem agora? Ó, vetor de índice 0, ou seja, é a primeira posição. Só que lembrando, né, vetor é do tipo string, né? Ou seja, é caractere. Preciso converter. Então, bora converter ele aqui, ó. Converte. Opa, console não. Converte. Ponto. Ele é do tipo double, então to double. Abro parênteses. Coloco meu vetor aqui dentro. Fecha parênteses. Tá bom? Então, fazer a mesma coisa para a próxima posição do vetor, que é a posição 1. Ó, vem aqui no finalzinho, digito 1. Só que detalhe, eu vou armazenar quem? Se a gente olhar aqui na leitura, ele vai ler x1 e y1. Então aqui eu vou armazenar para quem? Para y1. Cuidado, tá, gente? Muita gente acaba errando nesse exercício por bobeira, nesse ponto aqui, tá? Então, vou fazer a mesma coisa para a segunda linha. Olha que interessante, ó, Ctrl C, Ctrl V. Aqui agora é a segunda linha, né? E agora eu vou pegar aqui, ó, eu vou chamar de... eu posso chamar o próprio vetor, tá? Porque esse vetor serve só para capturar o dado e depois splitar, né? Fazer a divisão. Então, como ele já existe, veja que deixou vermelhinho aqui. Como ele já existe, eu não posso criar alguma coisa duas vezes, né? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou apagar esse string aqui, ó. Porque isso aqui eu estou declarando, estou criando ele. Então, eu não vou criar, eu vou reutilizar, tá bom? Então, o mesmo esquema, ó, peguei aqui o vetor na primeira posição, vetor na segunda posição, que é índice 0 e 1. Lembrando que vetor sempre começa com índice 0, tá, gente? Então, é ótimo que vocês vão começar a aprender vetor desde já, porque isso aí, o programador adora utilizar um vetor, né? Lembrando, eu preciso mudar as variáveis aqui. Agora, no caso, é x2 e y2, tá bom? Pronto. Feito isso, eu já tenho agora todas as variáveis disponíveis para fazer minha conta. E qual que é o cálculo necessário para isso, né? Ó, vou colocar aqui, ó, o cálculo
o meu cálculo nada mais é do que o resultado, que é igual a raiz quadrada. Qual que é a função da raiz quadrada? Então a gente vai usar a biblioteca math de novo, tá? Math, ponto. A função, se você dar uma googada ou procurar no chat GPT, você vai ver que a função que faz raiz quadrada é SQRT, tá? É abreviação, né? SQRT. Olha lá, já achou aqui, ó. Só apagou que eu não deveria, né? Vamos ver isso aqui. O meu autocomplete agora funciona. SQRT. Tem hora que funciona, tem hora que não funciona. É maravilha. Tudo bem, eu vou digitar na mão aqui. Ó, MEF, SQRT, abre e fecha parênteses. Só que eu preciso colocar o valor que eu vou converter dentro do parênteses, tá bom? O que eu vou converter? Lembrando, é x2 menos x1. Tá aqui, ó. x2 menos x1 também elevado ao quadrado, tá bom? Então a primeira coisa que eu vou fazer, já vou colocar tudo entre parênteses, tá? Para não errar, tá bom? Ó, entre parênteses, x2 menos x1. Aqui, ó. Pessoal, não lembrou? Confere, ó, x2 menos x1. Tudo isso, né, também elevado ao quadrado. Então, eu ponho aqui, ó, math, ponto, vou usar a função poll de novo, né? A gente já usou em outro exercício, tá? Então, vou usar aqui, ó, poll. Ah, já sei porque que ele digita ali. Puxa vida, ele faz um lugar que eu não queria, mas tá bom, vai. Esse autocomplete às vezes me detona. Então, é tudo isso aqui, ó, vírgula 2, tá? Vírgula 2, porque é ao quadrado, tá bom? E aí não se esqueçam, a gente tem que colocar o parênteses também. Cuidado da quantidade de parênteses aqui, tá? Senão você vai errar e vai fazer bobagem, tá bom? Então é tudo isso daqui, ó lá, ó. É isso aqui elevado ao quadrado, tá bom? Aí esse parênteses, tá vendo? É do poll e do SQRT tem outro aqui fora, ó. É bastante parênteses, tá, gente? Então esse exercício é ótimo para, inclusive, você manter a disciplina, saber o que você está fazendo, tá bom? E aí eu vou fazer a mesma coisa para outra variável, ó, mas igualzinho agora o restante, ó. Math, ponto, SQRT, abre e fecha parênteses. Aí eu vou calcular. É por isso que eu gosto de dar espaço, tá? Depois de cada parênteses, para você enxergar muito bem o que você está fazendo, né? SQRT, a gente vai calcular agora a potência, né? Alguma coisa ao quadrado, por exemplo. Então, math, ponto, poll, abre e fecha parênteses. Dentro dele eu tenho uma outra operação também entre parênteses, então abre e fecha parênteses. E aqui eu vou colocar y2 menos y1. E tudo isso ao quadrado, vírgula 2, que é a função poll, tá certo? Então, conferindo aqui os parênteses, esse parênteses é da primeira função poll, ok? Aqui, ó, função poll. Esse parênteses é da operação x2 desculpa, y2 e y1. E agora eu tenho aqui elevado ao quadrado, né? Math.poll e depois math.qrt, ou seja, SQRT é alguma coisa raiz quadrada. Só que lembrando, quantas raízes quadradas nós temos, né? Nós temos aqui, ó, só uma. Então a raiz quadrada é para toda a operação. Então vamos tirar esse SQRT aqui porque ele está errado, tá certo? Ó, vamos retirar esse daqui. Ó, perfeito, ó, tiramos ele. Então temos esse math, essa potência, mais a segunda potência, math poll aqui também, né? Termina aqui. Aí ficou um parênteses a mais, a gente retira. Agora sim, ó. Então tudo isso com raiz quadrada, tá bom? Feito isso, já tenho o meu resultado. Agora basta exibir. Então, meu console.writeline. Opa! Writeline. Eu só quero exibir o resultado, tá? Então, já que a gente gostou, né? Eu, pelo menos, eu gosto daquele método. Eu vou colocar assim, ó. Coloca aqui o número, tá? E depois a vírgula, a variável, resultado, ponto, toString. E aí eu vou delimitar quantas casas decimais eu quero. Então 0.0000. São 4 casas decimais.
Aí eu tenho que fechar o parênteses ali do writeline, prontinho, ponto e vírgula no final, vamos testar. Lembrando, esse exemplo aqui eu não coloquei aquela frase, né, é amigável, aquela frase onde a gente trabalha didaticamente, né, digite o primeiro usuário, digite o primeiro valor, digite X, Y, não coloquei nada disso, tá, gente? Eu já coloquei direto aqui a captura dos valores. Então, só tenho que tomar cuidado com isso e saber que o momento que eu tenho que digitar, porque algumas pessoas às vezes acabam usando essa plataforma ou usando desse jeito, que é a forma que ele pede, e acaba não sabendo, "Oh, não funcionou." Não, funcionou, aqui no caso já está funcionando, basta eu digitar os valores, tá? Então vamos aqui usar os valores de exemplo, 1 e 7, vamos lá, 1.0, 7.0, deu um Enter, ó, ok, leu. Agora o segundo valor é 5 e 9, né? Então, ó, vamos lá, 5.0, espaço, 9.0. Opa, deu uma coisa errada aqui, vamos ver o que aconteceu. Aqui, aqui na nossa exibição, vamos lá, aqui o nosso resultado, a gente converteu, pegou aqui o nosso vetor, vamos lá. Quando a gente tem algum problema de resultado, o que eu recomendo a gente fazer? A gente faz uma análise do código, ou seja, eu posso colocar em alguns momentos a impressão de variáveis para saber o que aconteceu. Eu já sei onde aconteceu, tá? Mas eu vou simular aqui esse exemplo de, puxa, eu não sei onde errei, professor, eu não sei o que aconteceu no meu código, etc. Como é que eu faço para saber em qual momento, porque eu tenho várias coisas acontecendo aqui, né? Você veja, eu tenho 4 blocos aqui, a criação das variáveis, 5, criação das variáveis, depois eu tenho a leitura dos valores, eu tenho a conversão do vetor para dentro da variável do tipo float, e depois eu tenho um cálculo e exibição dele. Aonde que eu errei? Não sei. Então você pode, em pequenos momentos, fazer pequenos testes para saber aonde está errado, tá bom? E aí eu sugiro, né? O que a gente pode fazer para resolver esse problema? Vamos lá. O que eu sugiro aqui? Você pode dar um print, ou seja, exibir um console writeline. É como em algumas linguagens a gente acaba dando um print como é que se diz, no console, né? Aqui seria a mesma coisa. Então, o que a gente faz? Ó, primeira coisa, ó, será que eu estou lendo o lugar correto? Aqui, ó, readline, writeline, readline. Readline para linha 1, para linha 2, dá um print nela. Veja o que eu estou capturando. Você vai ver que eu capturei corretamente. E depois eu vou fazer para o vetor, né? Para o primeiro vetor e para o segundo vetor. E aí, na hora que eu imprimir, do jeito que está aqui, você vai perceber o seguinte. Dá uma olhada na minha linha 13 e na minha linha 18. O que aconteceu? Na hora que eu dei o Ctrl+C, Ctrl+V, né, eu fiz isso de propósito para simular aqui a situação, mas observe que eu arrumei, lembra que eu arrumei aqui o meu string vetor? Eu não posso criar duas variáveis com o mesmo nome. Então eu reutilizei, certo? Só que o detalhe eu utilizei aqui, ó, novamente, ó, linha 1. Então eu peguei os dois valores, eu peguei 1.0 e 7.0 duas vezes, né? Só que na fórmula, a minha variável, aqui no caso de x2, y2, ficou vazia, ficou sem valor nenhum, né? Ou seja, por isso deu erro, tá? Então o que eu tenho que fazer aqui, ó, eu tenho que ler a segunda linha, eu na verdade tenho que ler quem, ó, esse aqui, ó, é a segunda linha que eu li, né, que eram os valores 5.0 e 9.0, tá bom? Então o que a gente vai fazer aqui, ó, simples, ó, basta mudar aqui para linha 2, tá bom? Faço isso aqui e já resolve o problema, tá? Eu ia simular aqui, mas nem precisa, eu vou dar um play aqui novamente, né? Eu acho que você já entendeu a explicação. Vamos colocar novamente os valores, você vai ver que agora vai funcionar. Então, de novo, quando eu não sei o que está acontecendo, você vai colocando ali um console writeline para cada momento importante. Então eu iria imprimir a linha 1, depois imprimir a linha 2, depois eu imprimi x1, y1, x2, y2. Você vai ver que x2, y2 está vazio. E x1 e y1 está com valor. Por quê? Aí você ia ler na linha acima, opa, eu capturei ali o vetor e o vetor, um deles está vazio, tá bom? Vamos lá, fazer novamente o teste, agora sim, espero que dê tudo certo, né? Vamos lá, 5.0 e 9.0. Olha lá, perfeito. 4.4721, 4.4721. Perfeito, gente. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo exemplo. Valeu!